Então, meus irmãos, para a carta aos Hebreus, capítulo 9, dando sequência aos estudos, às mensagens na carta aos Hebreus. Hoje nós vamos concluir o capítulo 9. Nós iniciamos no domingo passado o capítulo 9, que falava sobre o sacrifício de Cristo, e ainda continuará falando, como esse sacrifício é perfeito, como esse sacrifício é eficaz. E hoje o tema é exatamente esse: Cristo, o sacrifício eficaz. E vamos entender então por que Jesus é esse sacrifício eficaz. A carta aos Hebreus, escrita, por alguns consideram Paulo um autor desconhecido, ela é muito profunda porque ela aponta para a essência do Evangelho, que é Cristo. Tudo que existe, tudo que somos, esse culto que aqui prestamos, só é possível exatamente por causa de Cristo. E as coisas que se faziam no passado já apontavam também para Cristo. De modo que nós vamos perceber aqui no texto 3 pontos com relação a isso. Primeiro ponto é o que Cristo fez no passado. E nós vamos ver isso no versículo 14 ao 23. O que Cristo está fazendo agora? Vamos ver isso no versículo 24 ao 28. E o que Cristo fará no futuro? Nós veremos no versículo 28, a parte B, lá no final. Atentem para a leitura, versículos 14 a 23, primeiramente. Ele diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate, e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Até aí o 23, Era necessário, portanto, que as figuras das quais que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Até o versículo 23, nós percebemos o seguinte: aqui é o que Cristo fez no passado. Ele veio ao mundo. As alianças antigas, qual era a aliança antiga? A aliança feita lá no Sinai, com os levitas, a tribo de Levi. Os sacerdotes ofereciam o quê? Sacrifício. Eles ofereciam sacrifício, e aqueles sacrifícios que eles ofereciam sempre apontou para Cristo. Todas as vezes que um animal era morto e o sangue aspergido, lançado sobre as coisas, era um sinal de que, para que houvesse purificação, era necessário o derramamento de sangue.
Então a antiga aliança sempre mostrou esse caminho. Para que houvesse purificação, tinha que se derramar sangue. E só que aqueles sacrifícios todos que eram feitos e foram feitos, não tinham nele nenhum poder de fato, oferecer a perfeição ou a purificação plena daquela figura que ele apontava, que seria a perfeição ou a purificação. Ele nunca teve a capacidade de fazê-lo, ele nunca teve a eficácia aqueles sacrifícios. Mas aconteceu que aqueles sacrifícios foi importante serem feitos, porque foi Deus que mandou fazer. Mas quando se fazia, sempre mostrava, olha, vai vir no dia um perfeito. Apontava para isto, vai chegar o dia do perfeito. E aquilo se repetia ano após ano. Aí o que acontecia? Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos, uma vez por ano. E todos os anos se repetia a mesma coisa. Uma vez por ano ele entrava. E isso por quê? Para garantir que Deus iria purificar o seu povo. Deus iria redimir o seu povo. Então aquilo tudo apontava numa figura que apontava para Cristo. Olha, um dia vai chegar o Cristo, que isso tudo aqui não vai ser necessário. Mas enquanto ele não vem, continuemos a fazê-lo. E assim fazia-se, ano após ano. Até chegar Jesus. E aí, quando chega Cristo, ele diz: o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Vejam, e purificará a nossa consciência de obras mortas. As obras mortas eram aquelas obras que não serviam, não tinham eficácia para servirmos ao Deus vivo. Então, quando se chega em Cristo, aí aquilo tudo que se fazia perde sentido. Agora, em Cristo, a eficácia do sacrifício. Se você está em Cristo, como diz as Escrituras, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Então, se no passado Jesus, tudo aquilo foi feito, mas não a parte nem alheios à pessoa de Cristo, porque eles sempre apontaram para Cristo, lembremos que aquelas cerimônias todas, rituais, todas aquelas coisas apontavam para Jesus. Por quê? Porque Deus havia prometido, lá no Éden, depois da queda, um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, as tentativas que houveram eram para chegar nesse... Mas ninguém chegava, não dava. Os sacrifícios eram feitos, tinha o tabernáculo, a glória de Deus descia também uma vez por ano naquele tabernáculo, mas tudo aquilo era imperfeito. Até o sangue de Cristo. Outra coisa, o sumo sacerdote oferecia um sangue que não era o dele. É outro detalhe aí. O sangue derramado era de um animal para a purificação. Lembram disso? Moisés, ele proclamou os mandamentos, ele deu a lei ao povo, ele tomou o sangue dos bezerros e dos bodes e fazia a aspersão ali para a purificação. Fazia-se isso. Quando Jesus veio, ele derramou o seu próprio sangue. Olha a diferença. Sacerdotes derramavam sangue dos animais e ofereciam a Deus. Ineficaz. Não produzia a eficácia que o sangue de Cristo produz. E outra coisa, o sacrifício do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, tinha que se repetir, olha. Por quê? Porque não era eficaz. Quando Jesus vem e derrama o seu sangue, é uma única vez. Ó. O sacrifício de Jesus é tão perfeito que ele só bastou uma única vez. Por isso que é um sacrilégio quando se faz, por exemplo, a tal da missa. A missa é um sacrilégio, porque ela quer dizer que tem que estar sempre sacrificando Cristo. Ora, isso é um absurdo, é uma negação da obra de Cristo. É dizer que a obra que Cristo fez não é suficiente. E vejam como um erro leva a outro. O fato deles, então, admitirem essa possibilidade, por isso que eles acham que a salvação vem por obras. Daí
é necessário a penitência, daí é necessário toda aquela cerimônia toda, aqueles ritos. Então tudo aquilo se tornou obsoleto, tudo aquilo se tornou vazio, sem sentido, por causa de Cristo. Por isso que quem está firme em Cristo é quem tem assegurado a sua salvação, é quem tem assegurado o caminho para os céus. Só quem estiver em Cristo. Do contrário, fora de Cristo, a pessoa está perdida. Essa é uma expressão que a Bíblia diz. Está perdido, sem sentido, confuso, sem saber o que é, o que foi. E aí mistura fala de Cristo, mas não fala com a convicção que a palavra de Deus traz. Porque eles olham para Jesus, é um Cristo morto. Mas o nosso Cristo não está morto. Ele morreu, é verdade, mas ressuscitou. E aí é onde a gente chega agora no segundo ponto. O que Cristo está fazendo agora? A partir do versículo 24, vejam. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Aquele tabernáculo feito com as mãos era uma figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Está vendo, irmãos? Cristo agora comparece no céu. Ele está à direita de Deus Pai. Pós-ressurreição, Cristo fica aqui 40 dias ainda com os discípulos e depois é assunto aos céus. E onde ele está agora? Na presença do Pai, à mão direita do Pai, nos céus. E por que assim? Porque Jesus fez o sacrifício eficaz. Ele entrou no santuário, não um santuário feito por mãos, mas um santuário eterno, a presença do Pai. Ele está lá, diante de Deus. E diz mais, nem ainda para se oferecer a si mesmo. Muitas vezes, não. Como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, o sangue dos bodes e dos carneiros. Ora, então Cristo ele se ofereceu uma única vez, daí a eficácia do sacrifício dele. Não como os sumos sacerdotes, que cada ano tinham que entrar e entravam com o sangue alheio. E ele diz, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Está vendo aí agora? A nossa vitória sobre o pecado está em Cristo. O sangue de Cristo derramado na cruz é que nos garante a vitória sobre o pecado. Por isso que você, nem eu, estamos mais condenados, porque estamos pela fé firmados em Cristo. Agora, pois, Romanos 8, versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para quem estiver em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Vocês agora estão certos disso, estão assegurados por isso. Essa é a certeza que o crente deve ter. Olha, os irmãos do passado não viram a Jesus, mas criam nas promessas, na vinda do Messias, faziam a todo aquele sacrifício esperando Jesus. Depois da plenitude dos tempos, Jesus chega, vem ao mundo, se encarna, se humilha, deixa os céus e vem à terra. E aí, quando ele chega à terra, ele vem se sacrificar por nós. E isso ele fez diante do Pai. É tanto que quando ele está lá no batismo que foi feito para cumprir a lei, cumprir a justiça que requeria aquilo, ele foi. Não porque ele tivesse pecado, e o batismo nunca foi para perder pecados. Então Jesus foi receber o batismo, e no dia do seu batismo o que aconteceu? A pomba, que representando o Espírito Santo, desceu,
E a voz do céu bradou: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E aí ele diz uma coisa importante: a ele ouvi. Ouçam a Jesus, ouçam o Cristo, porque é Ele que tem a autoridade espiritual, moral, em todos os sentidos. O Cristo é superior a todos os sacrifícios feitos no passado. Cristo é um superior em aliança. A aliança de Cristo com o seu povo, que foi estabelecida, sabe aonde? Na eternidade. Na eternidade. Quando Cristo vem à Terra, Ele não vem à toa, aleatoriamente, não. Ele já vem para cumprir uma missão específica. Pois desde o seu nascimento, o anjo disse para Maria, ou para José: ponha o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo. E assim Jesus veio salvar o seu povo. E salva mesmo. E salva eficazmente. Nenhum daqueles que Jesus veio salvar se perdeu no passado, nem há de se perder agora, nesse tempo, nem há de se perder no futuro, porque está assegurada a sua salvação em Cristo Jesus. Jesus é eficaz na sua salvação. Por isso que é um erro tremendo quando as pessoas querem acrescentar alguma coisa a isso. Ah, não, tem que fazer alguma coisa. Veja bem, eu acho que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, acho que a pessoa tem que fazer alguma coisa para Jesus salvar ela. Quem estiver nessa linha vai ficar numa situação bem difícil. Porque o sacrifício de Cristo é eficaz. Quando Ele veio salvar o seu povo, Ele garantiu. Porque Ele disse: ninguém daqueles que o Pai me deu, daqueles que viram a mim, eu vou lançar fora. Ele disse. E Ele diz mais: todos que o Pai me deu, esse virá a mim. E disse mais: e de modo nenhum eu lançarei fora. Essa é a palavra de Jesus acerca da salvação do seu povo. Nenhum daqueles que o Pai lhe deu vai se perder. E por que Jesus pode e fala assim? Porque Ele tem essa autoridade, porque Ele é Deus. E Ele mesmo veio em sacrifício pelo seu povo. Ele mesmo derramou o seu sangue pelo seu povo. Ele mesmo está lá diante de Deus. E o texto diz claramente: Ele, de uma vez por todas, aniquilou pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, o pecado não exerce mais o poder sobre nós. E é por isso que em 1 João ele vai dizer: agora, pois, você como crente não pode viver pecando. Por quê? Porque o que fica em você é a divina semente. Ora, seria uma incoerência com essa afirmação aqui, com a informação da 1 João, com essa revelação da palavra, uma pessoa dizer: olha, eu sou crente, mas fica ali, vivendo a vida toda no pecado. Eu não consigo vencer o pecado porque eu sou fraco, minha carne é assim, é assado. Não há isso, meus irmãos. Se está em Cristo, o que está em você é a divina semente. Então você tem que se guiar agora pela palavra de Cristo. Você tem que se guiar agora por um viver santo, de moral, de espiritual, em todos os aspectos, demonstrar que essa obra de Cristo foi feita em sua vida. Do contrário, aí se questiona, não a obra de Cristo, se questiona se a pessoa de fato recebeu essa obra em sua vida, se de fato Cristo foi eficaz na salvação daquela vida que se diz crente e que vive numa vida de descrente. Isso não é a coerência da palavra. A coerência é bíblica, simples assim. Cristo veio, fez a obra, deu a si mesmo e veio salvar o seu povo, e está salvando todos aqueles que Ele quis salvar e salvará até o fim. E assegurará a salvação do seu povo. De modo que não cabe nem a mim, nem a você, nem a ninguém aqui dizer assim: ah, não, eu tenho que
vou fazer um trabalho aqui que eu vou salvar, vamos ganhar Itabaiana toda para Jesus. Isso é ilusão. Você não tem que botar esse pensamento na cabeça. O que você tem que dizer é: eu vou pregar o Evangelho, vou viver o Evangelho, porque em fazendo isso, eu vou servir como um instrumento de Deus para alcançar todos aqueles que o Senhor quer salvar nessa cidade. Aí sim, você se coloca como um servo, alguém que está à disposição do trabalho do Senhor. E o trabalho do Senhor não deve ser confundido com ativismo, não. O trabalho do Senhor é quando você está vivendo a sua vida, no seu dia a dia, como de fato você é crente, na sua família, na igreja, na sociedade, no trabalho, onde quer que você esteja. Você é o sal, você é a luz para o mundo, disse Jesus, né? Jesus disse que era a luz do mundo, o sal e sal da terra, e disse que os seus discípulos também seriam a luz para o mundo e o sal para a terra. Então, você que é discípulo de Jesus, nós que somos filhos de Deus, que nascemos de novo, não podemos esquecer desse detalhe, que é fundamental. Então, Cristo está lá, intercedendo por nós. Cristo está lá, garantindo a nós que aniquilou o pecado porque Ele se sacrificou por nós. E aí vem esse texto maravilhoso, que é o texto prova, né? De que aquela história de que algumas pessoas, a gente usa muito esse texto para provar que não existe esse negócio de morreu e volta de novo, ou então morreu e a alma fica perambulando por aí, não existe isso. Veja, o texto diz assim: e assim como aos homens está ordenado a morrerem quantas vezes? Uma só vez. E o que é que vem depois disso? O juízo. Cabe ao homem, cabe a você, a mim, todos nós. A gente vai morrer um dia. E essa morte é certa para mim, para você, para todos que já morreram. E morreu uma vez só. Não tem esse negócio, morreu uma vez e depois volta e morre de novo. Só existiam algumas exceções, como no caso, por exemplo, Lázaro. Morreu, aí Jesus ressuscitou e depois morreu de novo, né? Mas o caso que ele quer demonstrar é o seguinte: a morte, que é comum a todos, independente de ser crente ou não, é uma vez para todo mundo. Porém, essa morte que ele está falando é aquela morte que já é decretada por Deus e de que, assim, morreu, você imediatamente se apresenta diante de Deus, para receber de quem? De Deus o juízo. É assim que acontece com todo ser humano. Morreu, a alma imediatamente se apresenta diante do Pai. E ali não adianta ficar fazendo reza, não adianta ficar nem orando em favor do morto, não. Morreu, a alma se apresenta imediatamente diante de Deus. Por isso que é errado a gente fazer, algumas pessoas chamam de culto fúnebre, né? Não é culto fúnebre, é cerimônia fúnebre. Porque o culto não pode ser cultuado, culto é para, né, adorar a Deus, então você não vai adorar morto. A pessoa morreu, então não tem culto. É cerimônia fúnebre. Olha, vamos fazer uma cerimônia fúnebre. Assim, e o que é que se faz na cerimônia fúnebre? É louvar a Deus e agradecer a Deus por aquela pessoa enquanto viva esteve, né? E louvou a Deus, exaltou a Deus, né? E no nosso caso, a gente sempre aproveita essas ocasiões para mostrar o caminho da vida diante da morte. E aí o texto-chave que todo mundo já conhece é João 11, 25, quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse texto é conhecidíssimo, tanto no meio evangélico quanto no meio, né, das outras religiões. E geralmente nos lugares onde está fazendo o velório lá, coloca lá esse versículo. Mas é de uma profundidade tamanha esse versículo. Vejam, Jesus estava diante de Lázaro morto, a irmã de Lázaro sabia que também ia ressuscitar e disse: Senhor, sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Aí é quando Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus demonstra esse poder dele de dar vida e ressuscita Lázaro. Ali é a demonstração de Jesus de quem ele é, de fato, de quem tem poder para isso. Jesus teve e tem poder para dar vida, como deu a nós também,
Pois onde é que estávamos? Como é que estávamos antes de conhecer Jesus? Mortos. Onde é que a gente vê isso? Efésios 2, versículo 1. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Então Jesus nos deu a vida. E por que somente Jesus é quem pode dar a vida? Porque Ele é o sacrifício eficaz. Ele deu a sua vida em favor da nossa. Aí onde está toda a diferença. Então vejam, o que Cristo fez no passado? Ele veio ao mundo para exatamente combater e substituir todos aqueles sacrifícios que foram feitos no passado. O que Cristo está fazendo agora? Está diante do Pai, compareceu ao céu. E o que Cristo fará no futuro? Para a gente finalizar agora. Ele vai aparecer do céu e descerá à terra. Olha o texto final aí. Ele diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, não de todos, mas de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado. Porque, aí você, mas Jesus não era sem pecado? Sim, mas Ele se fez pecado por nós, lembram? Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Então Jesus, Ele assumiu a condição de pecador, sem ser pecador, mas a sua condição e a minha, de pecadores, Jesus assumiu. Ele se fez pecado, e agora Ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Que maravilha, hein? Podemos descansar nessa promessa e viver por ela. Estamos aguardando a Jesus para a salvação, a plena salvação que já temos. É pela fé que você é salvo, pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus é exatamente este. Ele veio, deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, esse Cristo que se ofereceu, quantas vezes? Uma única vez. Uma vez. E para sempre. Foi o sacrifício de Jesus eficaz por conta disso. Ele, tudo que fez e é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Todos que aguardam a salvação são os que creem. Sou eu, é você que crê em Jesus, estamos assim aguardando a salvação, ou seja, a manifestação de Cristo para que nós gozemos da felicidade eterna de estar na presença dEle. É como diz lá em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro na volta de Jesus. E Apocalipse 21, de versículos de 1 a 5, ele assim descreve esse momento maravilhoso da volta de Jesus, dizendo: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. São fiéis e verdadeiras estas palavras. Se você está seguro, meus irmãos,
desta maravilhosa obra, desse sacrifício eficaz do Senhor Jesus, é para nós sairmos daqui nesta manhã felizes em nosso coração, saltitando de alegria, com essa bênção do Senhor sobre nós, em sabermos que o Jesus, o Cristo, que veio ao mundo, que se sacrificou por nós, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, o seu precioso sangue, custou esse preço que é incalculável, o sangue de Cristo derramado na cruz, para a nossa santificação, para a nossa redenção, para a nossa salvação. E depois de feito tudo isso, e morrido, ressuscitado ao terceiro dia, retornando à vida, Ele agora está se preparando para a sua volta. A volta de Cristo, que a cada dia se aproxima. Está mais próximo hoje do que ontem, estará mais próximo amanhã do que hoje. Mas a cada dia se aproxima a volta de Cristo. E aí onde fica o desafio para nós, a aplicação de tudo isso que temos visto e ouvido aqui na palavra. Como é que nós estamos nos preparando para este dia? Porque vai ter esse dia. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O dia do Senhor irá chegar, o dia da sua volta. E nós devemos lembrar bem disso. E não só lembrar quando vemos, às vezes, escrito num para-choque de caminhão ou então numa parede. Não, essa é uma realidade espiritual, irmãos, verdadeira. Cristo está a voltar um dia para nos levar a estar com Ele. Ele vai aparecer no céu, vai descer à terra em nuvens, e aí todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E de fato, meus irmãos, felizes seremos todos que ao sermos vistos pelo Senhor ou avistar o nosso Senhor, se quando Ele estiver voltando já tivermos ido desse mundo aqui, ressuscitaremos, estaremos todos lá, vivos para a eternidade. Não mais passaremos por essas dores, sofrimentos que esse mundo aqui nos proporciona. Não mais teremos o luto, nem o choro, nem o sofrimento. Diz o texto, toda lágrima dos olhos serão enxutas. Que maravilha! Então, diante disso, não cabe para nós, irmãos, muitas vezes perder o nosso tempo com coisas tolas, às vezes se pegando com coisas que não promove em nós essa alegria, esse gozo, essa satisfação na presença do Senhor. Aí fica, às vezes, se apegando com coisas tão carnais, tolices, pensamentos vil, vão. Se firma em Jesus. Ele é o sacrifício eficaz. É isso que interessa para nós, porque a partir disso, de estar em Cristo, a sua vida vai trilhar um caminho totalmente diferente. É o que eu sempre digo, feliz daqueles que assim absorvem a boa palavra de Deus, que aprendem as Sagradas Escrituras, porque vai conseguir viver uma vida tranquila, ainda que num mundo como este. Mas a sua vida, espiritualmente falando, sadia, vai nortear a sua vida humanamente falando. Pode ter certeza disso. Felizes são aqueles que têm essa boa doutrina, essa boa palavra em seus corações, em suas mentes, porque eles vão saber lidar com tudo que vem acontecendo no mundo aí fora. As sutilezas do inimigo, as heresias, todas as coisas que sempre se apresentam a nós diariamente e constantemente no mundo, não vão abalar quando vocês estão firmes em Cristo Jesus. Ele sim é aquele único e suficiente Salvador. Que nós então caminhemos nessa certeza de que estamos a trilhar um caminho puro, genuíno e verdadeiro na presença do Senhor. Oremos. Ó Deus, obrigado, Pai, por este dia, por esta palavra que nos traz nesta manhã, alimentando-nos, ó Deus, a alma, fortalecendo o nosso coração. Abençoa a vida de cada um dos irmãos aqui presentes, que estejam eles alimentados em seus corações, em suas almas, e assim, ó Deus, fortalecidos todos, estejamos aqui edificados pela palavra do Senhor, orando a Ti, ó Pai, na certeza de quem nos ouve e de que assim quebranta nossos corações,
e nos faz, ó Deus, entender, através da nossa mente, ainda que limitada, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor fará para garantir ao seu povo a salvação. Nós te agradecemos e assim louvamos no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém.